Hoje vamos estudar aqui como que a gente faz para medir área de figuras geométricas planas. Então temos aqui algumas figuras aqui, ó. Temos aqui um retângulo, né? Isso aqui é representando um campo de futebol. Temos um triângulo, um quadrado, um retângulo, outro triângulo aqui, retângulo, quadrado, e aqui temos essa figura aqui, que é composta por três figuras. Então temos aqui um quadrado, já aqui de lado 15, temos um retângulo, no lado médio 20, esse outro aqui, ó, 45, se a gente projetar essa linha até aqui, a gente vai ver que aqui vai 45 também, certo? Vamos continuar aqui. Então, como que a gente vai fazer para medir a área de um retângulo? Para calcular a área de um retângulo, devemos multiplicar. Então, vamos fazer uma multiplicação de quem? O comprimento, que a gente vai passar a chamar de base, vezes a largura, que a gente vai chamar de altura. Então, temos aqui um retângulo. Então, esse retângulo aqui, nós temos aqui o comprimento e temos a largura, que agora vamos chamar de base. Vamos chamar isso aqui de base. Então, isso aqui vai ser a nossa base. E aqui vai ser a altura. Então, para a gente calcular isso aqui, ele disse que nós vamos multiplicar. Então, aqui nós temos aqui vários quadradinhos e a área e o lado desse quadrado mede 1 centímetro. A gente pode ver aqui, então, que aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai medir 4 centímetros. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai medir 6 centímetros. Então, para a gente calcular isso aqui, nós temos a forma aqui. Então, a área desse retângulo vai ser igual à base, que no caso aqui vai ser 6 centímetros, vezes vou apagar isso aqui, vezes 4 centímetros. Então, a área desse retângulo vai ser igual a 4 vezes 6, 24 centímetros quadrados. Toda vez que a gente estiver falando em área, a gente tem que se lembrar que vai ser o quê? Elevado ao quadrado. Então, dessa forma, acabamos de calcular a área desse retângulo. Então, agora, como é que a gente vai fazer aqui para calcular a área do quadrado? Sendo o quadrado um caso particular de retângulo, em que a medida da base é igual à medida da altura, então base igual à altura, a gente já que o quadrado ele tem todos os lados a mesma medida. Então, isso daqui vai ficar, a área do quadrado vai ser igual ao lado L vezes L, que é o mesmo que L ao quadrado. Então, a gente pode... Voltando aqui, como que a gente calcularia isso aqui? Vamos supor que o lado desse quadrado aqui tem 8 centímetros. Aqui também vai ser 8, aqui 8, já que todos os lados são iguais. Geralmente, não vem assim a medida em todos os lados. Ou um lado só, que a gente já vê que é um quadrado, ou em dois lados, no máximo dois lados. Então, a área do quadrado vai ser igual a 8 vezes 8, que isso aqui é o mesmo que 8 elevado ao quadrado. Então, 8 vezes 8 é quanto? 8 vezes 8 é 64. O quê? Centímetros quadrados. Então, isso aqui vai ser a área desse quadrado aqui. Claro que se o lado fosse 8, né? Cada um vai variar de acordo com a medida do lado. O paralelogramo. Temos aqui esse paralelogramo aqui, ó. Então, a área dele, como que a gente vai fazer para calcular a área? Como se eu estivesse pegando essa partezinha aqui, ó, dessa figura aqui, estivesse projetando aqui. Então, vai ser a mesma fórmula que a gente usa para medir a área do retângulo. Porque aí eu vou ficar com um retângulo aqui, ó, esse retângulo. E vou estar considerando essa área que eu só coloquei ela aqui, ó. Então, como é que vai ficar aqui? A área vai ser igual à base
vezes a altura. A base aqui nós temos aqui, que é 10, a altura aqui, 6. Então, aqui vai ficar, a área vai ser igual a 10, o que? A unidade de medida aqui é metros, vezes 6 metros. A área vai ser igual a 10 vezes 6 é 60 metros elevado ao quadrado. Sempre que eu falar em área, a resposta vai estar o quê? Elevada ao quadrado. Agora vamos ver aqui a equivalência entre áreas. Equivalência entre áreas. Então temos aqui decomposição da figura. Temos aqui essa figura aqui, ó. E nós vamos fazer a decomposição para calcular a área. Veja que ela é uma figura aqui composta por quê? Por um retângulo. Então aqui, ó, nós podemos aqui fazermos a decomposição. Então aqui vai ficar um retângulo. Quanto mede esse lado? Eu vou observar. Aqui mede quanto? 2. E aqui? Daqui até aqui 4. Então 4 menos 2. Então isso me dá a medida desse lado aqui. Ó. A medida desse lado aqui vai ser 2 centímetros. Então agora eu posso fazer a decomposição dessa figura. Eu posso chamar aqui de figura 1 e aqui figura 2. Então a área da figura 1 vai ser igual. É um retângulo base. A base mede quanto? A base aqui, ó, mede 6. Então 6 centímetros. Vezes a altura, que no caso aqui mede 2. Então 2 centímetros. Então a área da figura 1 vai ser igual a 2 vezes 6. Isso aqui vai dar 12. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Então achamos aqui a área dessa figura aqui, 12 centímetros quadrados. Vamos calcular agora aqui a área da figura 2. E aqui nós temos o que? Um quadrado. Então, o quadrado é o que? L ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar. A área da figura 2 é igual a 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 4. 4 o quê? Centímetros quadrados. E agora a gente achou as duas áreas, né? A área dessa daqui e dessa outra aqui. Então agora a gente vai fazer o quê? Somar essa área mais essa aqui, área 1, a área da figura 1, mais a área da figura 2. Que isso aqui vai ser igual ao quê? 12 mais 4, 16 centímetros quadrados. E aí calculamos a área dessa figura fazendo o quê? A decomposição. Então, transformamos elas em duas figuras. Então, a área do triângulo. No triângulo ABC, vamos ver aqui o triângulo. No triângulo ABC, o segmento AB é a base. Então, o segmento aqui AB, aqui é a base. O segmento aqui AB é a base. E o segmento HA é a altura. Então, aqui temos aqui, ó, HA, altura. E altura relativa a essa base. Qual é a área desse triângulo? Então, a gente vai calcular a área. Então, tem aqui a fórmula da área, que a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Vamos ver de onde que vem mais ou menos essa fórmula aqui. Então, aqui, ó, vamos supor aqui que eu vou aqui pegar aqui o triângulo. Aqui é a altura. Então, vejam, vamos supor que eu tenha pego essa figura aqui e tenha colocado ela desse lado. Então, a gente ficou aqui com o quê? Com um retângulo. Né? Um retângulo. Só que eu quero calcular como é a área do retângulo. Base vezes altura, né? Já é a área do retângulo. Mas eu quero só essa área aqui. Ó.
só essa área aqui. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. Vamos supor que a altura desse triângulo aqui, nós temos aqui que a altura dele seja 5 e que a base dele 4. Então, aqui a gente vai substituir. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que a área desse triângulo vai ser igual ao quê? A base, eu estou dizendo que é 4 centímetros, né? 4, vamos botar uma unidade aqui, 5 centímetros. Então, vai ser 4 vezes 5, tudo isso aqui dividido por 2. Então, a área aqui vai ser 20 sobre 2. E 20 sobre 2 é igual a 10. 10 o quê? A unidade de medida aqui é centímetros. Então, eu vou ter centímetros quadrados. Então, a gente calculou a área desse triângulo. A área de um trapézio. Como calcular a área do trapézio? Nós temos o trapézio aqui ABCD, esse trapézio aqui. E a fórmula para calcular vai ser a área do trapézio vai ser igual a base maior, enrolada aqui, né? Mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, aqui, ó, mais uma vez, se você pega esse trapézio aqui, ó, você imagina aqui um trapézio exatamente igual a esse aqui. Ó. Aí nós temos aqui base maior, base menor e o trapézio. Aqui a minha altura. E essa minha altura, eu posso destacar aquele triângulo e colocar ele aqui. Pronto. Então, novamente, a gente ficou o que aqui? Com a área de um retângulo. Aqui, ó. Retângulo, ele aqui, ó. Perceba? Então, aqui nós vamos ter aqui, ó. Base maior mais base menor. Aqui, ó. Base maior, base menor. Tá um B maiúsculo e um B minúsculo. Então, aqui, ó. O Bzão aqui, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, se nós tivermos aqui a altura aqui 5 centímetros e a base aqui maior 8, a base menor aqui 4, então nós vamos ter aqui, ó, para calcular isso aqui. É claro que lá, quando você for calcular, a gente não vai ter isso aqui não. Vai ter só isso aqui, ó, base maior, base menor, vezes a altura. Aí vamos ter a altura aqui, ó, que a altura aqui é 5 centímetros. Aqui só para demonstrar de onde veio mais ou menos, de onde veio a fórmula aqui. Então aqui vai ser base maior, vamos colocar aqui dentro do parênteses, 8 mais 4, vezes, que é a base menor, 4, vezes quem? Vezes a altura. Vezes a altura, que é 5. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, que a área aqui vai ser igual a... Eu tenho aqui 8 mais 4, eu tenho 12. 12 vezes 5 dividido por 2. Eu poderia até simplificar aqui, ó. Simplificar para o cálculo ficar mais fácil, né? Que vai dar na mesma aqui, ó. Ou multiplicar, tanto faz. Então, aqui eu posso fazer aqui, ó. Por 2 dá 6 e por 2 dá 1. Então, nós vamos ficar aqui com 6 vezes 5. E 6 vezes 5 é 30. 30 é o quê? Centímetros quadrados. Então, acabamos de calcular a área do paralelogramo. Então, você vai ter que guardar essas fórmulas aí ou se lembrar de onde vieram as fórmulas e você pode deduzir a fórmula aí, ó. Você pode chegar a essa dedução. Então, isso aqui é um retângulo, mas eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui, ó, base maior mais base menor. Isso daqui vezes a altura dividido por 2, porque eu quero só o quê? Só a área do trapézio. Vamos às atividades.